Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta para mais uma videoaula de filosofia, mais uma semana, onde hoje vamos dar início a um novo assunto, a um novo capítulo. Qual o nosso assunto da aula de hoje? A luz da razão. Antes de irmos propriamente para o conteúdo específico, nós temos aqui ao lado 3 questões correspondentes à atividade da nossa aula de hoje. Você que não tem livro, na nossa videoaula tem as questões, então não tem desculpa para não realizar a atividade. Você que tem um livro, ou copia diretamente da videoaula, ou segue a orientação na agenda ou no Class para realizar a atividade de acordo com o seu livro. Primeira questão, ela fala o seguinte: descreva o experimento da pintura. Pintura essa que vamos analisar no decorrer da nossa aula. Segundo ponto. No texto de Kant, porque o filósofo afirma que o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade. E a terceira questão, que relação podemos estabelecer entre a pintura e o texto? Então, se vocês observarem, as 3 questões, elas são de acordo com o que vamos observar na aula de hoje. Não é sua opinião, é com relação ao conteúdo. Essas questões deverão estar copiadas no seu caderno, perguntas e respostas, tirar foto e enviar no Class, independente de você ser o aluno do presencial ou o aluno do online. Filosofia, atividades são relacionadas no Class. Fiquem atentos ao prazo de entrega para não se prejudicarem com relação à pontuação correspondente a cada atividade. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Então, nós temos o seguinte: o texto e a pintura indicam a importância de o ser humano usar a razão para desenvolver a sua compreensão de mundo, de si mesmo, uma ideia típica do período da filosofia que vamos estudar no capítulo no decorrente das nossas aulas, que é o iluminismo. Então, mostrando para vocês, nós temos aqui o texto, chego já na imagem. Esclarecimento significa a saída do homem de sua menoridade, pela qual ele próprio é responsável. A menoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. Tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Então, aqui, o texto, ele está associado à questão da idade da pessoa. Menoridade, menos de 18 anos. Maioridade, acima de 18 anos. E, observando a imagem, podemos identificar que nós temos pessoas adultas, pessoas conversando diversos assuntos, tendo várias posturas, vários comportamentos, e que entre elas encontramos quem? Crianças. Crianças no meio de uma situação que muitas vezes não são situações que elas escolhem estar. Então, você puxa para vários sentidos da realidade da nossa sociedade, puxando para os dias atuais. Crianças estarem envolvidas em meios de brigas, em meios de conflitos, observar um acidente, ou seja, ela vê algum acidente acontecendo, ela vê algo que vai lhe chocar acontecer. E que nessa questão de menoridade, ela não tem vida própria. Por quê? Porque ela está ali acompanhando um adulto, que muitas vezes esse adulto é o seu responsável. Pai, a mãe, pode ser a tia, pode ser um tio, um avô, uma avó, pode ser até mesmo um irmão que já tenha maioridade. Então, a imagem retrata isso, um ambiente onde tem pessoas adultas e crianças nesse mesmo espaço. E que dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo das conversas, do que esteja acontecendo, não é um ambiente propício para uma criança estar nele. E aí, seguindo a nossa aula de hoje, que é introdutória sobre o nosso conteúdo
no decorrer desse mês iluminista, nós temos o seguinte: a razão do iluminismo. Vamos começar recordando algumas reflexões racionalistas, para entendermos melhor as contribuições dos pensadores do iluminismo. Vimos que os filósofos Descartes, Leibniz e Spinoza enalteceram a racionalidade humana, ou seja, o raciocínio, a forma de pensar, a forma de entender, compreender, o conhecimento e a experiência. Eles diziam que a razão... Deixa eu apagar aqui. Eles diziam que a razão é a única fonte do conhecimento verdadeiro. A razão também era considerada por alguns racionalistas uma força superior e externa ao homem, a partir da qual o ser humano se aproximaria de Deus, por conta do quê? Do seu raciocínio, do seu conhecimento, da sua experiência, porque na visão dos filósofos que já estudamos anteriormente, na visão deles, Deus era verdadeiro, o seu conhecimento era verdadeiro. Essa força dirigia o universo e se manifestava em cada indivíduo. Entretanto, os filósofos empiristas como John Locke, Berkeley e Hume promoveram a mudança no entendimento de que se tinha razão. Para eles, a origem do conhecimento estava nas sensações. Olha só, no primeiro parágrafo a gente viu que, de acordo com os filósofos racionalistas, o conhecimento estava na razão, no raciocínio. De acordo com os filósofos empiristas, o conhecimento já está onde? Nas sensações. A mente humana ou a razão dependia das informações fornecidas pelos sentidos. Que sentidos seriam esses? A visão, o olfato, o tato, o paladar. Ou seja, você vê, você ouvir, você tocar e você sentir. No caso, gosto, o cheiro também, que você consegue identificar as coisas através desses sentidos que a gente utiliza. A gente consegue associar aquilo que a gente está pegando de acordo com o que a gente já tem na nossa mente, do que a gente desenvolveu antes através de uma sensação. Em outras palavras, a razão não poderia se desvincular da experiência sensível, pois a experiência seria a fonte ou a origem de todo conhecimento. Olha essa informação para vocês. A experiência seria a fonte e a origem de todo o seu conhecimento. Como é, pensando hoje, como é que você vai ter um conhecimento se você não tem a experiência? Vamos analisar citando exemplos. Você hoje só sabe escrever porque você, com o passar do tempo de criança, de bebê, criança e desenvolvendo o seu processo de habilidades, começou a segurar no lápis, riscar no papel, e dali você foi aprendendo as letras. Aprendendo as letras, foi das sílabas, palavras, e assim você hoje consegue desenvolver uma boa escrita. A leitura da mesma forma. A gente não nasceu falando, a gente não sabia a língua portuguesa, a gente foi aprendendo com o tempo, então a gente foi aprendendo com a nossa experiência. Por que quando vocês conhecem pessoas de outros locais, de outros estados, outras regiões, ou até mesmo de outro país, que eles têm um sotaque diferente, uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, mas que você acha interessante, você, de tanto conviver com a pessoa, você acaba também reproduzindo, porque você está adquirindo uma experiência. Terceiro parágrafo. Os iluministas, filósofos do século XVIII, também enalteceram a razão humana, mas não como uma força única da qual se origina o conhecimento. Eles consideraram a razão o principal instrumento do ser humano,
para entender a realidade concreta e orientar a vida terrena. Ela era entendida como uma ferramenta essencial para a formação de conhecimentos mais complexos, ou seja, mais difíceis, mas dependia, para tanto, dos dados dos sentidos. Por isso, a maioria dos iluministas não se concentrava em elaborar um sistema filosófico, mas que tratasse do que estava além da experiência, como Deus, o Espírito, o universo e os anjos. Então, a gente analisando aqui no terceiro parágrafo, os iluministas, os filósofos iluministas, eles chegaram à conclusão que o desenvolvimento do todo, do planeta, do universo, dos astros, de Deus, do Espírito, da nossa sociedade, gira em torno tanto da razão, como gira em torno também dos sentidos. É a união dos dois. Então, mais uma vez, no primeiro parágrafo, a gente viu que os filósofos racionalistas, fazendo uma revisão do que a gente já estudou, eles abordam a razão como principal ponto. No segundo parágrafo, os filósofos empiristas, eles abordam a sensação como o contexto geral para o desenvolvimento da experiência do conhecimento. Já os filósofos iluministas, que é o que estamos iniciando hoje, que aqui é a parte introdutória, eles perceberam que para o desenvolvimento da experiência do conhecimento, precisa-se ter a razão e precisa-se ter a sensação. Então, filósofos iluministas têm dois pontos que eles puxam. Puxa a teoria racionalista e puxa a teoria empirista. A razão e a sensação. E aí, para concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui uma imagem para retratar e observações para vocês colocarem como questionamento diante dela. Algumas pessoas, a partir do momento que olham para essa imagem, estão tendo opiniões idênticas e, ao mesmo tempo, opiniões diferentes. Como assim? Vou colocar aqui alguns questionamentos para ver se vocês se associam a algum delas. Vamos lá. Quando você olha para essa imagem, a representação, a escultura iluminista que desenvolve as reflexões. É um desenvolvimento de reflexões, certo? Então, quando você para analisar, você pode olhar especificamente para um rosto triste, pensativo, preocupante. Você pode olhar para a escultura e imaginar que ele está apenas dormindo. Você pode olhar para a escultura e já observar as questões físicas, observar que ele está perdendo cabelo, que ele é calvo nas laterais, que ele tem a orelha grande, que as suas expressões são mais grosseiras, ou seja, ele tem um rosto mais marcante, mais forte. Ele tem um queixo grande, a cor da sua pele. Então, a gente, ao observar uma obra, de acordo com o iluminismo, a gente está vendo a sensação, que é o que a gente está observando, o que está chamando a nossa atenção, e a razão, o que leva a gente a refletir. Por que ele está dessa forma? Por que ele está dormindo? Se você achar que é uma representação de uma pessoa dormindo. Por que ele está dormindo? Por que o autor, o escultor, ele quis representar um rosto de uma pessoa dormindo? Por que ele fez um homem e não uma mulher? Por que fez ele com poucos cabelos, representando que ele é calvo, está ficando careca? Por que a sua boca está entreaberta? Por que os seus olhos não estão abertos e sim fechados? Porque a cor do cabelo, a cor da pele ser essa. Então, olhe os questionamentos que podem levar você a desenvolver em razão, olha aí a palavra, em razão do que você está vendo.
Se você está vendo, está utilizando o quê? Uma sensação. Então, a filosofia iluminista, ela pega exatamente nesse ponto, de levar você a entender que o que você está vendo coloca você em questionamentos, em opiniões. Podem ser opiniões iguais, como podem ser opiniões diferentes. E aí, conhecendo vocês neste momento, eu sei que alguns estão rindo, dizendo que a fisionomia é feia, por que que não botou um jovem, por que que não colocou uma pessoa com aparência mais bonita, por que que não colocou pessoas com características que você gosta. Você está desenvolvendo o quê? Uma razão para aquilo que você está vendo. Então, são opiniões, são experiências de acordo com o seu conhecimento. E aí, para concluirmos a nossa aula, que é a parte introdutória sobre a razão, sobre o conhecimento, a experiência e as sensações, analisamos a imagem. Deixa eu colocar aquela para você. Analisamos a imagem, que é onde temos famílias que podem levar a gente a desenvolver várias sensações, vários sentidos e várias razões que podem ocorrer neste momento. Observamos o texto, onde debatemos os 3 pontos. Primeiro parágrafo, a visão racionalista. Segundo parágrafo, a visão empirista. Terceiro parágrafo, a razão iluminista, que é o nosso conteúdo, que segue essas 2 ideias, essas 2 linhas, razão e sensações. Vimos o rosto, observamos e analisamos. E aqui, mais uma vez, a atividade de casa, essas 3 questões. Primeira, você vai descrever o experimento na pintura, o que a pintura está lhe mostrando. Lembrando que a primeira questão, mesmo ela pedindo para você se basear no que a pintura está lhe mostrando, ela tem resposta certa. Ela tem algo a ser explicado. Observe a imagem com calma. Se você não prestou atenção que eu falei no começo da aula, que eu mencionei sobre a imagem, você reassiste a aula, volta lá para o começo para entender e desenvolver a sua resposta da primeira questão. Descreva o experimento da pintura, o que a pintura está mostrando. Segunda, no texto de Kant, o filósofo, porque ele afirma o esclarecimento e a saída do homem de sua menoridade. Nós temos aqui o texto. Aqui nós temos o texto que retrata esse ponto para vocês. E a terceira questão, que relação podemos estabelecer entre a pintura e o texto? Qual a relação entre essa imagem e esse texto? Que não, na realidade não é um texto, né? É um parágrafo, um trecho, certo? Copiar no caderno, responder e enviar no Class. Se tiver dúvida, passa sua mensagem, pode perguntar que eu irei responder, que eu irei explicar a questão para você. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!